Muito bom, muito bom. Hoje, sexta-feira, 26 de maio de 2023, né? Hoje a gente vai continuar a nossa live, que a gente deu uma paradinha drástica nela, né? Tivemos uma semana complicada, cheia de compromissos no meio do caminho aí, e acabou que a semana passada não fizemos as nossas costumeiras lives, tá? Então hoje a gente continua a estrutura, né, das 20 soluções emocionais para a tua vida, né? Você tem um minutinho para pegar a tua água, teu papel, né, tua caneta, e a gente se encontrar aqui e continuar com a nossa live, né? A parte 2 desse assunto aí tão bom para ajudar a resolver, mas de certa forma complexo quando a gente não consegue colocar em prática. Vamos lá, gente, coragem e vamos conversar, tá bom? Um minutinho para vocês. Enquanto a gente vai aqui, né, colocando a cabeça em ordem com a nossa musiquinha, né? Hoje temas de Bill Douglas, que normalmente faz reverência aos céus e à natureza, né? Cara bem bacana para vocês conhecerem a obra dele. Por aqui um clima seco absurdo, não é? E vamos lá. Primeiro, para a gente poder se situar no espaço-tempo aí, a gente vai rever os conceitos que a gente já conversou até agora, tá bom? Primeiro conceito, fechadinho, sem negociação. Como chama? Exatamente, Bill Douglas, exatamente. A música dele é algo sensacional. Tá? Primeiro conceito, falar a verdade. Isso é norma de vida, isso é incontestável, né? A gente não precisa nem aprofundar nisso, né? Uma necessidade, né? Que a gente entende que falar a verdade é um processo libertador, que você para de carregar o peso das coisas e das situações, né? Simplesmente porque você passa a não ter absolutamente nada para esconder, e você solta a verdade, né? Segundo, né, fazer as suas escolhas, né, e andar na direção daquilo que você diz que você gosta na sua vida, tá? Terceiro, né, se envolver com aquilo que você diz que você gosta, tá? Porque uma coisa é você falar que você gosta, começar a fazer, e aí depois você tem outras coisas que você diz que são mais importantes para o momento, larga. Então, o terceiro passo é envolvimento. Quando a gente falar o que a gente gosta, vale tudo: pessoas, trabalho, lazer, né? Se envolve com aquilo que você ama, né? Quarto, talvez tão importante quanto você falar a verdade, é você parar de praguejar e reclamar, tá? Quinto, né, agradecer e começar a prestar atenção e reconhecer o processo de melhora, né? O sexto, abrir aquilo que eu chamo de porta divina, né? A partir do momento que você começa a prestar atenção no processo de melhora, você começa a perceber a mudança drástica da tua realidade, na medida em que você para de praguejar, né, de reclamar, e começa a agradecer. Se você prestar atenção, automaticamente a tua realidade muda, tá? O sétimo é você perdoar as situações que aconteceram, as pessoas da sua vida, de uma maneira que você não reviva emocionalmente as situações que você teve que perdoar, tá? Porque se você está revivendo, é sinal de que alguma coisa na tua estrutura do perdão falhou, faz parte,
A gente aprende com isso, mas o ideal é que isso não aconteça, que você consiga perdoar e se libertar e libertar as pessoas desse processo aí, tá? O oitavo, tá? É você estabelecer que essa relação de perdão que você fez, tá? Ela precisa ser realmente um ponto de transição de realidade, tá? Perdoar significa que você vai desarmar, tá bom? Certo? O nono processo é você entender que ninguém é unanimidade, tá? Como eu falei na live da terça, infelizmente ou felizmente, nem Deus, nem Deus, nem Jesus, né? Nem você na tua vida, ninguém vai ser unanimidade. Então não corre atrás de ter aceitação de todo mundo, porque isso não vai acontecer, tá? O décimo, tá? Certo? Tá? Entender aquilo que eu faço de errado, não como uma coisa ruim, quando eu estou tentando, né, caminhar para ter uma condição emocional de vida melhor, né? Quando dá errado, ao invés de você praguejar, né, você precisa assumir a responsabilidade da mudança na tua vida e entender o que deu errado, tá? Para você poder fazer o conserto, você precisa se envolver com a melhora, tá? Isso é ponto pacífico. Legal? Então vamos para hoje aqui. Deixa eu acertar o meu amigo Bill Douglas aqui, isso aí. Muito bem, respira fundo aí e vamos de mais 10, tá bom? Abençoadamente, né? O meu. Vou espirrar, calma, minha gente. Né? Desculpa. Abençoadamente, o meu filho e amigo Ed, né, colocou aí, né, nos posts das nossas redes, ele colocou esses 10 aspectos aí, explicados da maneira como algumas pessoas entenderam esses 10 primeiros aspectos. Vale a pena vocês relerem, tá? A gente vai fazer a mesma coisa com mais esses outros 10 aspectos aí. Então vamos para o 11º aspecto, tá? O 11º aspecto ele é bem bacana, porque eu chamo esse 11º aspecto de sair da ilha. Tá? O que significa você sair da ilha? Deixa eu baixar um pouquinho. Subiu, você subiu aí. Não era na sua cor de você subir. Espera aí. Isso. Assim eu falo e eu ganho da flauta. O que eu chamo de sair da ilha? Literalmente é o processo de você entender que por melhor que esteja a sua vida ou por pior que esteja a sua vida, você não tem nenhuma obrigação de resolver absolutamente tudo sozinho. Você não tem obrigação de sofrer sozinho. Você não tem obrigação de procurar respostas sozinho. Tá? Isso é literalmente um chamado para que você não se feche dentro de você mesmo, tá? E passe a olhar a vida com uma perspectiva única, só do ponto como você vê as coisas. Por que eu estou colocando isso para vocês? Tá? Porque ainda que dentro do seu grupo familiar ou do seu grupo de trabalho, você seja a pessoa que normalmente toma as decisões, tá? Você precisa entender que todos nós somos profundamente falíveis, tá? E como a gente não é unanimidade, talvez a minha maneira de fazer as coisas, a sua maneira de fazer as coisas não seja a ideal. E quando a gente convive, o ideal é que você compartilhe o teu emocional, as tuas necessidades, e quem sabe você escuta, né? Ou você entende que existe uma outra maneira de fazer as coisas, tá? Eu gosto muito desse aspecto porque ele me lembra, né, os meus primeiros aprendizados de neurolinguística, né? Lá se vão aí mais de 30 anos, tá?
e a gente ouviu um negocinho que dizia assim, né? Se você tem uma escolha ou você tem uma opção, você não tem nenhuma, tá? Significa que, né, que você pode falhar e aí você não tem plano B, você não tem plano C, né? Ou você não tem outras perspectivas sobre as coisas, tá? Certo? E eu ouvia isso na época e dizia assim, opa, né? É legal você saber que você não tem nenhuma opção quando você tem uma só. Por quê? Porque você gera um apego de que daquela maneira, né, daquele jeito de fazer, você vai ter que dar certo, tá? E eu aprendi muito disso, eu comecei a colocar muito disso em prática, né, quando eu passei a dar aula sistematicamente. Tá? Porque eu comecei a entender que as pessoas que me ouviam, né, os meus alunos, eles olhavam, né, e muitas vezes eu tinha que alterar muito o processo didático das coisas. Por quê? Porque você explicava de uma determinada maneira, uma pessoa entendia, a outra pessoa entendia, e alguns não, e você tinha que ir mudando os seus processos, né? Eu ia mudando a maneira de explicar até chegar num raciocínio onde qualquer pessoa fosse capaz de entender, tá? Então isso significa você sair da ilha, você começar a tentar, né? Muitas vezes quando a gente está triste ou quando a gente está alterado, as pessoas perguntam o que aconteceu e você fala, não adianta conversar porque você não vai entender, né? E muitas vezes você precisa entender que talvez você não precise de alguém só para te entender, você precisa de alguém para te ouvir, tá? Certo? Alguém que você confie e que possa te ouvir, né? E ouvir significa que você vai começar a falar o que você pensa, e se você estiver prestando atenção, você pode ter aí aquilo que a gente chama de insight, tá? A capacidade de você mudar, tá? O seu ponto de vista, você pode ter uma visão diferente daquilo que você está sentindo. Legal? Saímos da nossa ilha sabendo que nós não somos de uma unanimidade. Vai para o outro lado, né? Além de você não ser uma unanimidade, né? O nosso 12º aspecto, ele diz uma coisa muito, muito, muito legal. Legal? Né? Pega o seu ego e coloca na bacia. Tá? Pega o seu ego e coloca na bacia. Ou se você preferir, pega o teu ego e coloca na gaveta. Tá? Por quê? Porque, principalmente na área acadêmica, ou em ambientes de trabalho, você fala com as pessoas, né, e elas se doem, tá bom? Elas se doem e elas levam absolutamente... Quando você está com uma dificuldade com uma determinada pessoa, tá, você pode levar as coisas absolutamente para o pessoal. Tá? E quando você começa a levar tudo que acontece na tua vida para o pessoal, significa que você está com uma crise de ego absurda, tá? Ou seja, você acha que no mundo tudo é sobre você. Todo mundo está falando mal de você. Todo mundo está fofocando sobre você. Todo mundo está contra você, tá? E isso é conflito de ego, tá? Essa história de você estar ouvindo o mundo falar na tua volta e você está achando que você ouve alguém falar, aí você traz o erro para você, você traz a bronca para você, você traz a imperfeição para você, você traz a insegurança para você, você vai abraçando coisa ruim, né? Você vai abraçando uma maneira de você simplesmente não interagir, mas uma maneira de você reagir, tá? E normalmente você reage de uma maneira pesada, porque você está achando que é com você, que é tudo pessoal com você, tá? Então começa a ver as coisas com um aspecto muito menos pessoal, tá? Como eu já disse em algumas lives, e eu falo constantemente isso para as pessoas que são meus clientes e meus pacientes, tá? Você tem conflito com uma determinada pessoa, né? E ela te coloca para baixo, né? Ou ela reclama de tudo, ou ela tem sempre
um comentário idiota para te fazer, né? Eu digo para as pessoas assim, olha essa pessoa, né? Sai da posição que você está hoje e olha essa pessoa na vida, tá? Certo? Tudo bem que ela pode te agredir, tudo bem que ela pode te magoar, mas presta atenção se ela não faz exatamente a mesma coisa com todo mundo. O que é muito comum, tá? Você tem gente que reclama de tudo, tem gente que sempre tem um defeito para colocar, tem gente que sempre tem um comentário idiota para fazer, um comentário depreciativo para fazer. Não é com você, não é pessoal, é com a vida. Legal? Essa pessoa não tem um problema especificamente com você, ela tem um problema com a estrutura da vida dela. E você está lá no meio. Tá? Você, hoje é a pessoa que está lá de parede para ela jogar uma pedra no meio da tua orelha. É isso que está acontecendo. Tá? Não é com você, é com ela. Então não traz para você. Tá? Não abraça essa ofensa, essa maneira de falar, não traz para você. Tá? Não leva para o lado pessoal. Tá? Que é a mesma coisa que você colocar o teu egozinho na bacia ou na gaveta. Coloca ele lá de molho. Legal? Guarda ele lá na gaveta. Tá? Legal? Não seja tão egocêntrico assim. Nem tudo é sobre você. Legal? 13º aspecto. Tá? Esse talvez seja um dos mais difíceis, tá? Que se chama assumir a mudança. Presta atenção aí. O nosso 13º chama assumir a mudança. O que eu chamo de assumir a mudança? Tá? Cara, presta atenção, né? Fecha o seu olhinho aí e ouve o que eu tô te falando. Tá? Fecha mesmo, fecha teu olho aí. Né? Legal? A gente está aqui no Instagram, você não tem obrigação de olhar para minha fuça, né? Eu não sou uma pessoa das mais bonitas. Fecha o seu olhinho aí, tá? E ouve o que eu tô te falando. Legal? Tá? Muitos dos acontecimentos, ou vários acontecimentos da nossa vida, têm um peso muito grande naquele momento em que eles acontecem. Legal? Muitas vezes você está na sua vida aí e você quer provar alguma coisa para você ou para as outras pessoas e você se apega numa maneira de fazer as coisas, tá? Passa um pouquinho, ou você entende um pouquinho melhor, tá? E você muda a tua opinião, certo? Mudar o seu entendimento, né? Quando você percebe que você tinha uma visão ou mais radical ou que você não estava certo, não é. Isso não é um demérito para absolutamente ninguém. Isso é simplesmente um sinal de amadurecimento. Tá? Você poder dizer que, olha, eu tinha essa visão, eu tinha essa maneira de fazer e hoje eu entendo que isso aí está errado. Tá? E eu consigo entender que eu mudei. Vou dar alguns aspectos para vocês. Eu desde muito criança, tá? Uma das minhas maiores inclinações ou maiores vontades na vida, legal? Era ser padre, tá bom? Desde pequeno, 4, 5 anos, legal? Gostava de ir na igreja para ouvir o pessoal cantar, canto gregoriano, não é? Sempre gostei muito de rezar, né? E quem é de outra visão religiosa vai dizer que não é rezar, que é orar. Beleza, tá? Mas eu não estou discutindo religião com vocês, tá? Então, né? A gente ia lá, rezava e cantava. Mas a partir do momento que eu comecei a prestar atenção, né? E comecei a separar o que eram as instituições, né? Que eu comecei a estudar religião criança, né? Que eu comecei a olhar as instituições e separei as instituições das pessoas, legal? Eu comecei a me posicionar entendendo que as pessoas são falíveis, né?
e que muitas vezes as pessoas elas se auto-rotulam de determinada visão, mas elas não agem de acordo com essa visão. Tá? E aí eu fui me decepcionando, não com as instituições, não com a Igreja Católica, não com a filosofia espírita, não com a fé muçulmana, não com a fé budista, não com a fé hebraica, absolutamente nada disso. Eu comecei a entender que todas as portas são excepcionais, todas elas são carregadas de ensinamento, mas você tem pessoas que são normais, mortais, legal? Dentro de um mundo onde elas são falíveis, tá? E aí vem a visão doutrinária do cara que mora aqui dentro, do tal do Rodrigo, legal? Tá? E a minha visão doutrinária diz assim, opa, você não pode assumir um determinado rótulo se você não tem a predisposição ou se você não tem o compromisso de andar dentro dessa porta, dentro dessa designação. Tá? Legal? Tá? Eu não posso me autodenominar muçulmano, legal? E não ter tempo no meu dia para parar, estender o meu tapete, me ajoelhar e rezar. Não posso fazer isso. Tá? Ah, mas não deu. Tá? A partir do momento que eu digo que eu sou muçulmano, não deu. Tá? A partir do momento que eu sou católico, não deu. Eu ir na missa, eu me confessar, eu cumprir os sacramentos, eu fazer o jejum. A partir do momento que eu me denomino judeu, não tem como, eu não seguir os preceitos, eu não fazer observância, eu não me preparar para o meu Shabá, não tem como, tá? A partir do momento que eu me declaro espírita, tá? Eu não posso colocar todos os assuntos ou todas as perturbações que eu tenho na vida, eu não posso jogar isso nas costas exclusivamente da espiritualidade, dizer que tudo é um problema espiritual. Não posso. Porque se eu sou pensante, muitas coisas são meu problema. Tá? Ah, então nada é espiritual. Não, várias coisas são profundamente espirituais, várias perturbações são espirituais. Eu trato isso, atendo isso há décadas, tá? Mas você precisa separar o que tem a vertente espiritual, o que é de um problema espiritual, e o que é a incapacidade das pessoas de lidar com determinados problemas. Legal? Tá? Então, muitas vezes você muda a tua visão. Tá? Você amplia o teu horizonte de aceitação. Tá? Como diz a minha filha, a gente não pode falar... Quando você... aliás, os meus filhos têm essa ideia muito fácil para acabar com qualquer discussão comigo, que eles dizem que quando eu falo que eu amo alguém, que isso não é... que isso não tem um padrão de comparação, porque eu amo todo mundo e eu acabo perdoando todo mundo. E eu falo para eles que não é bem assim, tem gradações, tem níveis para você amar as pessoas, tá? Legal? Certo? E algumas pessoas você precisa entender que elas são profundamente irritantes, que elas são profundamente desgastantes, que elas amam o conflito, elas amam a perturbação e a maneira delas. Depois que passa o conflito, depois que passa a decepção, são pessoas, elas são assim. Não tem por que você não gostar delas. Tá? Você precisa entender como as pessoas são e acontece, faz parte do processo de crescimento da vida. Legal? Tá? 14º. 14º é uma coisinha que chama autonomia. Presta bem atenção nisso aí. Autonomia. Opa! Falei pra você, você não ouviu, né? Presta atenção nessa palavrinha. Não me entendeu, né? Presta atenção. Quando você diz, tá?
Quando eu digo pro mundo, quando eu digo para as pessoas que estão na minha volta, que eu quero o meu espaço, legal? Que eu quero fazer as coisas da minha maneira, que a vida é minha, que quem tem que dizer como a minha vida vai ser sou eu, tá? Quem tem que escolher o que vai na minha vida sou eu. Sensacional, sensacional. 100%, hoje resolveram encher a minha paciência aqui, as coisas só tem anúncio. Legal? Estou a fim de me irritar, mas tudo bem. Não vão conseguir, tá? Tá? Tudo sou eu, então sou eu que resolvo, é meu problema, a vida é minha, eu vou escolher. Lindo isso aí, tá? Isso na minha cabeça chama busca de autonomia. Legal? Acho acho grandioso você assumir o seu processo de autonomia da vida, você buscar aquilo que é bom para você, você querer ter o teu poder de decisão sobre a tua vida. Porra, eu acho isso fantástico. Mas, porém, todavia, contudo, tá? A partir do momento que você quer assumir o seu processo de autonomia, legal? Assuma as duas polaridades, legal? Então, se eu quero o meu processo de autonomia, legal? É sensacional. Eu vou ser dono do meu narizinho. No meu caso, mega nariz. Tá? Eu vou ser dono da minha vida. Sensacional. Mas a partir do momento que eu vou ser dono da minha vida, tudo aquilo que dá certo, legal, mérito meu e do meu aprendizado. Tudo aquilo que dá errado, mérito meu e da minha falta de aprendizado ou da minha falta de perspectiva. Não gostou de ouvir isso, né? Mas é assim que tem que ser. Tá? Porque isso significa quando eu decido, né? E muitas vezes você precisa crescer, você precisa tentar ter autonomia. Acho isso ótimo. Em qualquer situação, desde criança pequena, você deixar a criança começar a tentar fazer, eu acho isso fantástico. Mas você precisa entender que se você quer fazer da sua maneira, você precisa aprender com a tua experiência de vida, com a tua autonomia. E aí você pode aprender que algumas coisas são muito mais difíceis do que você pensa ou muito mais fáceis do que você pensa. Tá? O que normalmente eu vejo, ou o que normalmente eu recebo para tratar, ou para resolver, para conciliar, são as pessoas que literalmente gostam de brincar assim. Opa, deu errado. Aí olha para tua cara e diz assim, opa, deu errado porque você não confia em mim. Deu errado porque você não me apoia. Deu errado porque você não acha que, não falou para mim que você não concorda com o que eu estou fazendo, com o que eu estou fazendo e você está achando que vai dar errado. Por isso que deu errado. Opa, oi, tudo bem? Acorda. Oi, acorda. Como é que é o negócio aí? Quer dizer que a minha visão é o que faz dar errado na tua vida. Ah, sensacional isso aí. Legal? Tá? Não faz isso não transfere a responsabilidade do teu processo de autonomia, do que dá errado, para as outras pessoas. Traz para você. Senta aí, tem 5 minutos de humildade, olha e fala assim, opa, dei um mau passo. Opa, escolhi errado. Não brinca assim, não. Não brinca assim. Não brinca assim nem com você, nem com as outras pessoas, porque você disse que você quer ter autonomia. Tá? Legal? Porque se você for olhar, tá? Isso é socioantropologia, tá bom? Você vai olhar as culturas, né? A Europa, os Estados Unidos, onde naturalmente os filhos vão estudar e de repente eles saem de casa e eles têm que se virar. Se você for entender isso socioantropologicamente, você vai ver que eles começam a ter uma quantidade imensa de problema financeiro, de problema emocional, droga, depressão, obesidade e assim por diante. Por quê?
porque eu tinha uma determinada estrutura, tá? E amanhã, literalmente, eu pulei do precipício. Legal? Até hoje eu tinha paro, a partir de amanhã eu não tenho mais. Cara, para isso acontecer, você precisa formar essa pessoa quase que desde que ela nasceu, para ela entender, tá? O que ia acontecer lá para frente na vida dela. Senão, isso é um processo que é um massacre. Você precisa entender isso aí, tá? Você precisa entender. Vira massacre. Acorda, presta atenção. Hoje a música não tá a fim de trabalhar comigo. Vira massacre. Tá? Porque significa que você, a partir de hoje, você está por conta própria. Tá? Isso, do meu ponto de vista, é leviano. Tá? Isso, do meu ponto de vista, é maldade. Tá? Você obrigar a pessoa, de repente, ela tem que se virar. De repente, ela responde por absolutamente tudo, porque você já fez a sua parte. Rapaz, aí essa conversa, desse jeito, a nossa conversa não vai chegar em 20 hoje de jeito nenhum. Mas tudo bem. Né? O canal é meu mesmo, a gente faz a terceira e vamos lá. Deixa eu explicar uma coisinha para você, tá? Com ajuda, tá? Com ajuda, já é extremamente difícil, né? Para o ser humano que veio da minha geração, tá? Que já era uma geração onde você tinha ou as pessoas que têm carreira e que conseguiram montar a estrutura para se aposentar, ou você tinha o povo do fracasso do outro lado. Tá? Hoje, que as coisas mudam de hoje para amanhã, hoje que você faz um plano de aposentadoria para se aposentar aos 80, né? Quiçá 70, 80 anos, se você conseguir fazer, tá? Hoje onde a competitividade ou a opinião de mercado, né? Ou te projeta ou literalmente te destrói, tá? Você literalmente cortar o apoio de alguém do dia para a noite é homicídio social, né? Homicídio pessoal, dirigido, né? Larguei você. Se quebra a cara aí, tá tudo bem, problema teu. Tá? Aí se coloca no lugar das outras pessoas. Pensa se você gostaria que acontecesse exatamente isso com você. Tá? Por quê? Porque se eu for refletir na minha vida, tá? Eu tentei milhares de coisas, ou estudei milhares de coisas que eu acabei de estudar e elas não eram, né, exatamente aquilo que eu amava na minha vida. Não que eu não amasse a disciplina, mas que eu não amasse a aplicação. Direito é uma delas. Legal? Direito na teoria é uma das ciências mais lindas do mundo. Na prática não é muito justo. Tá? Saúde é uma das coisas mais sensacionais do mundo. Você ter a capacidade de ajudar as pessoas a se curarem ou a melhorarem a qualidade de vida delas, é sensacional. É um universo justo? Nem sempre é, cara. Legal? Então, muitas vezes você está lá empenhado naquilo que você quer fazer, na maneira como você quer fazer, e dá errado. Tá? Uma coisa é você... Posso explicar isso de novo, por favor? Posso explicar isso milhões de vezes, dona Vilma. Qual foi a parte disso aí que você não entendeu? Põe aí para mim. Tá? É assim que eu gosto. Quando faz a parte aí no meio do caminho, aquilo que eu não entendo, a gente explica na hora. Conta aí para mim. Tá? Se é por aí, eu vou começar de novo do zero. Legal? Tá. Se você for olhar, vamos tentar explicar isso de uma outra maneira, tá bom? Tá? Com a Vilma é fácil fazer isso porque eu fiz a mãe dela, né? A mãe dela estudou comigo também e a mãe dela conseguiu entender basicamente, sem instrução, o que era física quântica. Então você vai entender isso aí. Vamos de novo. Legal? Ed, já prepara o terceiro aí que nós vamos completar numa terceira aula. Isso aqui tá tudo ótimo. Esquenta a cabeça. Voltemos ao aspecto autonomia. Peraí, para eu te explicar como é que repete o processo, eu preciso te explicar aonde isso nasce, tá bom?
nós enquanto pessoas, né, deveríamos assumir a responsabilidade de nos educar a todos, tá bom? Certo? Tá? Eu sou daqueles caras que acham que educação começa em casa e que a função da escola não é dar a educação básica, a função da escola é te dar a alfabetização básica e depois te convidar para o aprendizado. Tá? Isso deveria começar em casa. Tá? E o ser humano, por natureza, tá? Se você olhar, hoje dá para você olhar isso na internet, milhares de crianças muito pequenas, legal, que começam a subir em tudo, começam a tentar descobrir tudo, começam a dançar quando elas ouvem música, isso aí chama um processo de autonomia, tá? Eu começo a perceber o mundo à minha volta, tá? Olho o mundo, independente do meu raciocínio, eu vou começar a elaborar uma resposta, tá? Vamos ganhar um tempão explicando aí a autonomia para vocês, tá? Quem sabe com isso facilita todos os outros entendimentos, tá? Cada um de nós, tá? Olha para você aí, tá? Você, meu amigo, que nem eu, tem uma partezinha que é puro animal. Você tem uma partezinha que é puro animal. Que é a parte do teu instinto, que é a parte da tua reação, que é a parte daquilo que você faz de forma impensada, é aquilo que você faz por reflexo. Dançar, batucar, reclamar, xingar, se defender, tudo isso é instintivo. Você não pensou aí? Pumba, tá? Já está acontecendo. Se ouviu, não gostou, está respondendo. Tá? A criança, você fala não, ela dá um jeito de dar a volta lá e sair fazendo. É assim que funciona. Tá? Isso é um processo de autonomia. Tá? Na criança, isso é muito mais nítido. Por quê? Porque a criança tem uma necessidade de satisfação do prazer ou da vontade dela imediata. Tá? Certo? Vale para você, dona Vilma, que continua tendo uma grande parte da sua vida onde você permanece criança. Legal? Tá? Criança quer eu quero agora. Não dá para eu esperar. Então eu vou tentar, eu vou me esconder, vou passar por baixo da mesa e assim por diante. Tá? Eu quero agora. Tá? A gente deveria educar para o aprendizado. Tá? Ah, mas a gente faz isso. Não faz. Da maneira, para eu conseguir autonomia, eu tenho que tirar o obstáculo. Legal? Qual é o obstáculo? O obstáculo é como eu penso. Legal? Então, eu sou de uma época onde aprender inglês era para pouca gente, então, nossa, inglês é difícil. Meu filho nem entrou na escola, eu já disse para ele que é difícil. Meu filho nem começou a lidar com números, eu já disse para ele que matemática é dificílimo. Física, então, eu começo a colocar dificuldades sem, né? Quando eu coloco a dificuldade na frente de alguém, né, que música é difícil, que fazer um esporte é difícil, que você conseguir fazer, é tudo muito difícil. Para. Legal? Você vai ter que aprender com o teu filtro. É pessoal o filtro. Tá? O processo de autonomia diz assim, legal, eu preciso tomar consciência das coisas e eu preciso ver quais são as dificuldades que eu tenho, tá? Há pouquíssimos minutos atrás eu falei para vocês, legal? Num processo de aprendizagem, tá? Eu, como condutor de uma aprendizagem, muitas vezes eu preciso mudar a maneira de explicar. Olha, estou fazendo isso agora. Acabei de explicar, estou explicando de novo, tá? Legal. Eu preciso mudar a maneira de você entender. Mas a primeira maneira de entender é a tua. Se eu já colocar um impedimento aí, eu criei um bloqueio dentro da tua estrutura mental de como é entender. Acabei de te dar de presente uma pedra no caminho. Legal? Tá? Então, no processo de autonomia,
você tem que ir instruindo e fortalecendo na medida que a pessoa vai se envolvendo com o aprendizado, tá? Certo? O que eu levei 20 anos para aprender sentado na frente de um computador, beleza? Tá? O meu filho de 13 anos aprendeu em um mês. Legal? Por quê? Porque ele é de uma geração onde a interação com o computador ela é imediata, ela é instantânea, ela é o dia inteiro. Legal? O computador é uma parte da minha vida. Tá? Como é que eu prefiro ler? Livro físico. Consigo ler no computador? Consigo estudar? Consigo. Mas o que eu prefiro? Pegar o livro na mão. Tá? Eu tenho biblioteca ainda. Tá? Então, tem a maneira de você desenvolver a autonomia. Isso vale para tudo. Tá? Vale para você fortalecer o teu corpo, vale para a tua saúde, né? Se manifestar na tua vida, criar os teus processos de defesa corporal, tudo assim, tá? Então eu começo a querer experimentar processos na minha vida, tá? Legal, a partir do momento que eu escolho, eu começo a dizer assim, não, eu vou fazer desse jeito, porque a maneira como eu acredito, legal? Para você a pergunta, Vilma, legal? Esse processo tem obrigação de dar certo? Resposta para você, obviamente não. Eu espero que ele dê certo? Obviamente sim. Espero que dê certo, mas ele pode dar errado? Pode dar errado. Legal? Mas já pensou se o processo dá errado? Aí eu já começo assim, deu errado porque eu não consigo fazer, deu errado porque eu não presto, deu errado porque eu não consigo, deu errado porque eu não vou aprender a fazer. Não, deu errado porque alguma coisa deu errado. Legal? E aí eu começo a ter várias opções. Eu posso desistir, eu posso tentar de novo, eu posso meter o pezão no freio lá, que é um dos nossos passos anteriores. Legal? Eu posso meter o pezão no freio e recomeçar o processo de aprendizado de novo. Exatamente isso, não tem obrigação de dar certo. Tá? Entendeu? Isso se dá emocionalmente. Tem gente que você começa os teus relacionamentos na vida, legal, e não é com todo mundo que a coisa vai funcionar. Não vai, porque você não tem vivência emocional, então você vai se relacionar. Se você não aprender a trocar, se você não aprender a entrar em acordo, não vai dar certo. Assim que funciona. Tá? Só que eu preciso tirar o peso, né? Precisamos todos tirar o peso do processo de mudança. A partir do momento que eu entendo que que não aconteceu da maneira como eu gostaria, como eu esperava, eu preciso me dar ou receber a permissão de reestruturar o processo, de repensar, de entender de uma outra maneira, sem que isso vire um crime na minha vida, sem que isso vire um peso absurdo. Não deu certo, errei. Tá? O que não é permitido nessa brincadeira a partir do momento que você assume a autonomia e a responsabilidade? Ah, não deu errado, a culpa é tua. Não deu errado, a culpa é minha. Deu errado, o erro de interpretação é meu, sou eu comigo. Mas eu comigo também não preciso ser pejorativo. Comigo não preciso ser destrutivo. Tá? Eu comigo preciso aprender que algo no processo não deu certo. Tá? Só que para eu rever o processo, para eu reaprender ou para eu tentar de novo, eu preciso dar uma permissão. Tá? Será que você está entendendo até aí? Espero que entenda. Se entendeu, bota um coraçãozinho aí, tá tudo bem. Tá? Por que eu chamo de dar uma permissão? Tá? Dar a permissão é o mesmo processo aqui que o nosso passo número 7 e 8. Legal? Eu preciso perdoar. Opa! É auto-perdão, sou eu comigo mesmo. Eu preciso me perdoar. Exato. Tá? Para eu poder fazer uma outra tentativa, eu preciso tirar o peso do meu erro. Eu entender que desse jeito não deu certo. E é aí que o processo emocional, esse é um dos processos mais difíceis e mais desgastantes do ser humano. Por quê? Porque é muito mais fácil eu reviver ou eu me apegar ao que deu errado e me encher de insegurança do que eu tentar de novo. Tá? Do que eu tentar de novo com uma outra visão. Tá? A gente fazia isso naturalmente com vocês jogando bola.
né? Jogando bola. Tô tentando desse jeito, não deu certo. Muda um pouquinho de posição. Tenta de uma outra maneira, tenta fazer. Tenta correr para o outro lado, tenta trocar com outra pessoa. E aí vocês conseguiam fazer no meio do caminho. Vocês aprendiam a interagir ou interatuar com as pessoas de uma outra maneira. E isso traz o crescimento para você. Exatamente disso que trata o processo de autonomia. O processo de autonomia, literalmente, eu quero conseguir fazer pelo meu mérito. Mas lembra que antes eu falei para você não ser uma ilha. Legal? Tá? E muitos de vocês se tornam ilhas, por quê? A minha resposta é assim, eu tenho dinheiro para comprar aquilo que eu quero, mas eu não tenho dinheiro para me tratar, eu não tenho dinheiro para buscar ajuda, eu não tenho dinheiro para aprender, e assim vocês vão. Não, legal? Você precisa entender que eu posso querer ser autonomia, mas de repente para montar o processo, para entender o que deu errado, para entender aonde está a minha insegurança, talvez eu precise de ajuda. Por isso que eu não posso ser uma ilha. Muitas vezes eu preciso andar, montar uma pontezinha com alguém e dizer assim, opa, me ajuda aí, porque até aqui eu consegui fazer. E daqui para frente? Não sei se eu consigo. Daqui para frente eu estou com um pouco mais de dificuldade. Tá? Já pensou? Né? Quando você está na sala de aula, você olha para a cara do povo que está sentado na tua frente e você vê que, né? Aquele dormiu, aquele está no telefone, aquele não prestou atenção, aquele ali queria entender, mas ele não está entendendo nada. Está aqui a pergunta dele, na ponta da língua, mas ele não tem coragem de fazer. Por que ele não tem coragem de fazer a pergunta? Porque quem está em volta, ele começa assim, se eu perguntar vão dizer que eu sou burro. Se eu perguntar vão dizer que só eu não entendi. Se eu perguntar eu vou ser comparado com os outros. Você olha para fora. Você olha o mundo de fora para dentro. Não, você tem que olhar o mundo de dentro para fora. Se eu não entendi, tá? E se você entendeu, parabéns para você. Mas eu não entendi. Eu preciso entender isso de uma maneira, tá? Hoje a gente tem muita criança em processo de aprendizado que começou a aprender instintivamente no computador, sabe fazer, mas não sabe te explicar o conceito. Consegue resolver, mas não consegue fazer a operação para resolver, porque ele já, né, ele usou a ferramenta, ele chegou no resultado. Aí se desmembra, fala, opa, agora vamos entender como é que chega no resultado. Ele não tem a mínima ideia de como faz. Por quê? Porque o processo de autonomia dele foi de presente, a gente diz. Por quê? Ele recebeu o processo pronto, legal, e ele não teve que pensar. Tá? Para vocês que já viram um jogo de RPG, é mais ou menos assim. Eu tento várias coisas e aí de repente eu achei a porta para passar de um processo para o outro. Legal. Tá? O que você fez para chegar na porta? Não lembro. Não lembro, que era um processo ativo, eu estava prestando atenção nas imagens, na musiquinha do jogo, eu fui fazendo, eu fui andando, de repente eu achei a porta. Legal? O que eu estou dizendo para você? Você não aprendeu a aprender. Você conseguiu dar o passo. Exatamente, com a Alice é assim também. Por quê? Porque é outra geração de aprendizado. É outra geração de permissão e de permissividade. Ao mesmo tempo em que eu tenho uma geração que tem mais facilidade de aprender, tá? É uma geração que precisa mais de controle. Tá? Precisa ser mais firme para lidar. Por quê? Porque eles aprendem mais fácil. Tá? Só que, na medida em que eles aprendem, eles não querem ser controlados. Legal? E aí vem a tal da história da autonomia. Legal? Eu não posso dar autonomia para alguém que não tem. Legal? Primeiro eu preciso te educar, te instruir e te encaminhar. Aí eu preciso ter segurança que você consegue fazer. Aí eu posso ir soltando. Tá? Mas num primeiro momento eu não posso fazer isso para você. Não posso. Num primeiro momento eu tenho que direcionar você e o meu caminho ele é hierárquico. Legal? O caminho do aprendizado ele é hierárquico.
caminho da condução para você formar o caráter de alguém, ele é hierárquico. Ele não pode ser permissivo, tá? Do jeito ruim. Ah, pode fazer que depois conserta, porque depois não conserta. Legal? Então você precisa conduzir. E para conduzir você precisa ter um certo pulso para conduzir as coisas. Deu para entender ou não deu para entender? Vamos lá. Mais alguém ficou com dúvida nesse processo aí? Porque esse é dos 20, esse é o processo mais complexo, tá? Assumir autonomia ou se envolver com autonomia é o processo mais complicado. E aí quase que o nosso tempo acabou. Eu provavelmente hoje vou parar por esse aí. Vou rever os outros e vou parar por aí. Mais alguém não entendeu? Tá? Ou respondi absolutamente tudo que você não tinha entendido? Coloca aí para mim. Vou tomar minha água aí, vocês pensam aí, coloca aí. Alô, câmbio, não me ignora não. Não é? Põe aí, Ed, se entendeu, se não entendeu. Entendeu? Entendeu, Ed? Entendeu? Beleza? Estamos aqui para ajudar vocês. Entendeu, Ed? Entendeu, Carol? Tá? Entendendo como é que funciona aí? Coloca aí. Vamos lá. Quem tem filho pequeno precisa aprender isso na lata. Tá? Então vamos lá. Vamos repetir os de hoje aqui. Legal? Tá? Beleza, sim, entendendo. É isso aí, Ed. Tá? Primeiro processo, sair da ilha. Tá? Beleza, Carol? Então, como é que é isso aí? Tá? Vamos dar uma explicada rapidinha nesses 4 de novo aqui. Sair da ilha. Tá? Principalmente quando eu tenho crianças pequenas, ou eu tenho filhos morando comigo, tá? Chega um determinado momento, tá? Onde isso acontece muito com a gente estudando, legal? A gente tem uma experiência de vida um pouco maior que a das pessoas, tem um caminho de aprendizado um pouquinho maior que o das outras pessoas, e as pessoas acham que de repente tudo brota na cabeça da gente, beleza? E não é nada disso que acontece, legal? Tem um processo de você sentar, você se envolver, mas tudo que eu expliquei para vocês aqui, legal? Você precisa de um tempo de dedicação, você precisa sentar, você precisa entender, né? A grande vantagem é que a gente tem mais tempo de estrada, então você tem técnicas mais fáceis para aprender, vamos colocar assim, tá? Mas quando eu tenho, por exemplo, crianças pequenas, tá? Eu preciso entender que os meus filhos, legal? Ou quem convive comigo, precisa saber que eu estou vivo, tá? Tá? Esse é o processo que a gente fala assim, depois que a mãe tem filho, ela não tem autonomia nem para ir no banheiro, legal? Não tem tempo, porque aí a criança quer ficar grudada, legal? Ela não consegue namorar, ela não consegue pensar, ela não consegue trabalhar, porque a criança quer todo o espaço do mundo, legal? Tá? Então, você precisa trocar, sair da ilha e dizer para as pessoas, estou cansado, eu estou com sono, eu estou com fome, eu estou feliz, eu estou decepcionado, tá? Eu me realizei, eu conquistei, deu errado, deu certo, porque aí você vai compartilhando literalmente o que acontece na tua vida. Você bota as pessoas dentro do teu processo de vida, legal? E aí você vai humanizando o processo, legal? Tá? Né? A gente está trabalhando, né? Eu trabalho com saúde, legal? As pessoas têm a impressão de que a gente só vai lá e resolve o problema delas. Você não tem vida, você não tem problema, você não teve problema de saúde, você não tem problema emocional, você não tem problema de dinheiro, tá? Você precisa entender que a gente precisa compartilhar para as pessoas entenderem, né? Principalmente quem está perto da gente, que você também passa pelas mesmas dificuldades, você também passa pelos mesmos processos. Legal? Tá? Colocar o nosso ego na bacia. Tá? Segunda de hoje, né? Nosso 12º aspecto, legal? Ou a nossa 12ª solução é literalmente entender isso aí. Tá? Tá? Não posso achar que tudo é comigo, não posso achar que tudo diz respeito a mim, não posso achar que existe só a minha opinião no mundo. Não posso achar que
só tem chance de dar certo ou errado comigo. Legal? Porque aí é uma unanimidade ao contrário. Legal? Eu entendo que não existe unanimidade e ao mesmo tempo tudo é contra mim ou a meu favor. Parou. Legal? Uma coisa está diretamente ligada com a outra. E aí eu preciso entender que não é por aí que funciona. Tá? Não. Eu não tenho a obrigação nem de dar errado, nem de dar certo. As pessoas não têm que concordar comigo. As pessoas não têm que ter a mesma visão doutrinária que eu tenho. As pessoas não têm que ter a mesma paixão pelo time de futebol que eu tenho. As pessoas não têm que gostar do mesmo gênero de música que eu gosto. Senão a gente casava todo mundo com a mesma pessoa. Legal? Senão todo mundo saia vestido com a mesma cor na rua. Comprava o mesmo modelo de sapato, do mesmo tamanho, porque todo mundo tinha que ter o mesmo tamanho de pé. Não funciona assim. Legal? 13º, não guerreiro, aspecto. Assumir o processo da mudança. Tá? Assumir o processo da mudança. E a autonomia é o que eu disse para você agora. Assumir o processo da mudança é você entender que de repente tem um jeito mais fácil, melhor de fazer as coisas. Tem coisas que eu não me interesso mais e aí eu preciso abrir mão delas. Isso vale para relacionamento também, viu, gente? Tá? Esse aspecto eu pulei e vou acabar a live com esse aí. Legal? De repente, na minha vida, tá? Eu estava lá envolvido com o meu trabalho e relacionamento, eu estava lá, beleza? Achei que eu ia me aposentar aqui, achei que isso aqui era o trabalho da minha vida, e aí de repente eu descubro que eu não tenho mais vida porque eu só tenho esse trabalho, não consigo fazer outra coisa da minha vida. E aí eu resolvo que eu vou me desligar. Eu tenho direito de fazer isso. Tá? Mas eu tenho que sair pela porta da frente. Eu tenho que avisar para as pessoas. Eu tenho que literalmente me dirigir às pessoas e dizer, opa, não estou mais feliz, não estou mais satisfeito. Legal? E eu preciso tomar um outro rumo na minha vida. Isso vale para relacionamento também. Porque relacionamento não acaba do dia para a noite. Legal? Se eu não vou fazendo os ajustes necessários durante o transcurso do relacionamento, de repente está uma caca, beleza? Tá? Tudo na vida tem ajuste. Quando eu não faço o ajuste, de repente eu vou dizer que piorou. Isso é uma mentira. Do mesmo jeito que é o processo da autonomia. Para eu conquistar a autonomia, eu preciso ir tendo segurança para fazer as coisas. Eu preciso ir me envolvendo, eu preciso ir aprendendo, eu preciso ir me sentindo seguro. Opa, agora eu digo para mim que eu sei fazer, estou chegando na autonomia. Porque eu estou dizendo para mim mesmo que eu sei fazer. Eu estou assumindo a responsabilidade de tentar fazer sozinho, porque eu acho que eu aprendi a fazer. Essa é a diferença do processo. Você vai fazendo o transcurso das coisas, você vai se envolvendo, você vai aprendendo a relação das coisas, e aí eu começo a ter segurança, porque eu estou entendendo os processos pelos quais eu estou passando. É assim que funciona, é assim que a coisa cresce. É assim que a dinâmica muda, na medida em que eu vou me envolvendo com as coisas. Deu para entender, minha gente? Hoje parecia simples, não ficou muito simples, legal? Porque são conceitos, né? Trazem uma tremenda melhora na vida pelo aspecto emocional, mas nem sempre são conceitos muito tranquilos. É fácil depois que você entende, mas você interiorizar esse tipo de conceito é um processo um pouco mais denso, né? Que precisa prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Legal? Eu espero que vocês prestem profunda atenção. E eu espero que a dinâmica das nossas lives mude como a live de hoje. Legal? Não deixa, durante uma conversa que nem essa que a gente tem toda semana, tá? Não deixa a tua dúvida crescer. Tá? Se você não entender um processo, posta aqui, ó. Legal? E a gente vai esclarecendo para vocês, tá? Para mim não interessa se eu vou explicar 1, 2, 3, 5, 10, 40 vezes. Tá? Legal? Eu sei que teve algumas pessoas que postaram dúvidas. Na última semana a gente teve muito problema de internet. Tá? E aí eu não consegui responder todas. Vou sentar amanhã, vou dar uma olhada no que tá para trás aí, do que não tá resolvido e vou responder. Beleza, minha gente? Tá?
voltamos na próxima sexta-feira com a terceira parte dessa live aí dos 20 aspectos, né, emocionais para melhorar a tua vida aí, para melhorar a tua condição de vida. Beleza? Grande beijo para vocês. Vejo vocês na próxima semana. Meu caro Ed, já sabe que você tem aí missão aí para segunda, terça e quarta-feira, que é postar esses aspectos aí, tá? Na verdade, eu sugeriria que você postasse um por um, legal? Apesar de eu ter visto os posts, ficaram muito bacanas, mas tenta colocar aí, separado, 11º de manhã, posta de tarde o 12º, no outro dia o 13º, 14º, e aí revisa até sexta-feira que vem para a gente poder ter isso mais claro na outra semana, tá bom? E quem tiver dúvidas sobre esses 14 aspectos aí, manda dúvida para mim. Grande beijo, gente, voltamos na terça-feira. Na terça-feira a gente vai continuar falando de sagração, mais de processos práticos. Lá no Transcendência Real, a gente vai falar sobre sagração, processos que trazem sagração para a tua vida. Beijoca, até mais!